Olá pessoal, olá, muito bom dia, povo de Deus, amigos, amigas de todo o país, de todo o Brasil, de todas as partes do mundo que estão conectados conosco neste programa Diário Popular, né? Esse programa Celebrando a Fé. Eu quero, nesta ocasião, louvar a Deus pela vida de todos os irmãos e amigos, liderança, a pessoa do pastor Orlando, um amigo particular, um companheiro de vida eterna. Louvar a Deus pela vida do novo companheiro, pastor Daniel, por toda a assessoria que tem abrilhantado este programa na incumbência de propagandar a palavra, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Para mim é uma satisfação, é uma alegria em poder estar aqui, podendo dar minha parcela de contribuição àquilo que for útil e agradável a todos os senhores. Louvo a Deus pela vida de cada amigo, de cada irmão em Cristo Jesus que está nos acompanhando nesse exato momento. Quero de forma tão carinhosa e respeitosa louvar a Deus pela vida do nosso nobre companheiro que agora há pouco nos antecedeu, trazendo uma poderosa palavra de Deus, de despertamento, de restauração, uma palavra que de fato, verdadeiramente, ela nos chama, nos convoca para nos preocuparmos com o cenário que estamos vivenciando esses últimos dias, né? Não é fácil, os dias que estamos vivendo têm sido dias de muitas preocupações, de momentos conturbados. Os dias não têm sido fáceis na história da igreja, do povo de Deus. E o momento que nos cobra muito nesses últimos dias é um momento de muita reflexão, né? Eu costumo dizer, tenho dito, que a coisa ela só vai apertando, só vai dificultando, né? Até nós subirmos no arrebatamento. Nós vamos subir no arrebatamento da igreja. Nós vamos para o céu. Nós vamos ter um encontro com o nosso noivo, né? E até que isso aconteça, nós enfrentaremos momentos muito difíceis. Perseguição contra a igreja, falâncias contra homens de Deus. Os desafios só aumentam, só multiplicam. E nós devemos permanecer firme e perseverante, com uma esperança viva e voltada para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não quero entrar aqui em mérito político, não quero aproveitar esta ocasião para trazer uma palavra de um perfil, de um quilate partidário, mas quero sim aproveitar esta ocasião para propagandar o Evangelho, trazer uma palavra da parte do Senhor ao coração daqueles amigos, daqueles milhares de pessoas que estão agora nos acompanhando nesta ocasião. Os dias não têm sido fáceis, tem sido muito difícil a história da igreja. E acreditando nisso, é lendo a palavra, é meditando na palavra, é apanhando os acontecimentos históricos e proféticos e escatológicos que tem se materializado diante dos nossos olhos, que entendemos que o momento é ímpar, é indiscutível, é nós focarmos, como sempre temos focado, anunciar as boas novas até que Cristo venha nos buscar. Amém?
É com muita alegria que eu quero prender a tua atenção nesta manhã, chamar a atenção dos amigos, das amigas, dos companheiros, aqueles que estão transmitindo essa transmissão via TV, web e rádio, e dizer a todos que estão nos acompanhando em todos os recantos desse país que Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Nesta manhã de sábado, são 7h12, 13 minutos, é que Deus te parou para você ter um momento de reflexão da palavra do Senhor. Deus, nesta manhã, tem uma palavra direcionada ao teu coração, uma palavra que ela vai te despertar, a uma missão divina e muito importante que Jesus ele passou para os discípulos. Deus ele entregou essa missão para os discípulos, para os apóstolos, e nós, como homens de Deus, ministros do Evangelho, povo de Deus, ovelha do Senhor, devemos, de forma com muita sabedoria, concluir, fazer, a obra do Senhor, dar continuidade àquilo que o Espírito de Deus, aquilo que Jesus, aquilo que o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, começou com os discípulos, nós devemos dar continuidade. Amém? A palavra nesta manhã, ela é uma palavra poderosa, ela vai talvez nos confrontar. Esse pouco tempo, esse espaço que eu vou ocupar aqui, eu quero me prender bem ao assunto e quero transmitir aquilo que o Espírito de Deus ele já tem colocado em nosso coração, tá bom? Quero, nessa ocasião, louvar a Deus pela vida dos irmãos de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Rondônia, de Cuiabá, no estado do Maranhão, um estado maravilhoso. Louvar a Deus pela vida dos irmãos do Norte e Nordeste, no estadão do Piauí, Ceará, Recife, na capital de... Louvar a Deus pela vida dos irmãos no Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Pará, do Acre, e de tantos outros estados, Espírito Santo, Santa Catarina, e de tantos outros estados onde tem irmãos que nesse exato momento estão nos acompanhando. Louvar a Deus pela vida de todos os pastores, homens de Deus. Quero estender o meu abraço, minha palavra, de forma carinhosa aos irmãos que estão atravessando esse momento tão difícil de pandemia, aqueles que estão com vírus, coronavírus, que logo, logo estarão curados para a honra e glória do nome de Jesus. Porque assim, irmão, nós devemos entregar nossa confiança em Deus. Nós devemos entregar o nosso coração no Senhor, acreditar nele, confiar nele. Nós vamos vencer todas as lutas, todos os desafios. Olha, irmão, é perseguição, é luta, é dores, é sofrimento, é momento de angústia, de retaliação, de afronta contra o povo de Deus. O povo de Deus tem que fazer uma coisa: permanecer firme. Permaneça firme, persevere, e Deus vai te dar a vitória, tá bom? Então você que está doente, você que está enfermo, creia que Deus pode te curar agora ainda aí. Você que está passando por um momento difícil, você que está passando por uma situação desconfortante, desagradável, com algum membro da família, permaneça firme, persevere em oração, no centro da vontade de Deus, e Deus vai te dar a vitória. Tá bom? Amém? Eu quero prender a tua atenção agora para uma
reflexão na palavra do Senhor. Eu quero ler um texto nas Sagradas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir, e a leitura que o Espírito de Deus ele me impulsiona para meditar com os irmãos, tá bom? Assim nos diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O versículo de número 6 diz assim: e apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se multiplicava e crescia rapidamente. O número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, homem cheio de graça e de sabedoria e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, se levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Amém. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é uma passagem bíblica bastante conhecida por todos os irmãos em Cristo Jesus que têm uma afinidade pela palavra do Senhor. É uma passagem bíblica bastante conhecida por todos os irmãos e irmãs que têm um carinho especial pela leitura do Novo Testamento. Nesta passagem bíblica, nós identificamos aqui uma grande riqueza, porque aqui está narrado uma grande preocupação dos discípulos, dos apóstolos, ou por que não dizer do próprio Deus, quando mesmo impulsionou o coração desses homens para que viessem a tomar uma atitude ali no início da obra do Senhor, e uma atitude louvável aos olhos de Deus, quando foi a escolha desses homens. A igreja de Jesus, ela sempre teve
preocupação pelo lado social. A igreja sempre teve essa visão voltada para aqueles irmãos, aquele amigo, aquela amiga, que precisa ser assistido de forma carinhosa. Aquele irmão está passando por um momento difícil, é de saúde, é a falta do alimento na mesa, né? Então, essa preocupação, a igreja tem um departamento, e é o Departamento de Ação Social. Esse departamento, logo ele entra em atividade. E a gente tem aprendido nessa cartilha aqui. E uma das coisas, uma delas que mais me chama a atenção aqui, é a preocupação dos apóstolos. Uma preocupação ímpar. Uma preocupação com o estado das viúvas, no seu alimento diário, aquela preocupação como essas mulheres seriam assistidas. Que mulheres são essas? Deixa eu explicar para você entender. São justamente as mulheres daqueles homens de Deus que já tinham partido para a eternidade, que naqueles dias estavam sofrendo a perca, a falta do seu companheiro. Essas mulheres estavam sendo desassistidas pelo aquele esposo, aquele companheiro que todos os dias dava o duro para o sustento familiar. E é bom lembrar que esses homens, eles tinham entregado a sua vida para Jesus. E pelo fato de eles terem entregado a sua vida para Jesus, esse povo, nesse período, estava enfrentando uma perseguição. Porque eles levantaram a bandeira da salvação. Eles levantaram a bandeira do Evangelho. Eles começaram a anunciar, a pregoar, a falar de Jesus. Por essa razão, começaram a pagar, muito deles, com a própria vida. E essas mulheres agora se encontravam viúvas, né? Umas por morte natural, física, natural, o esposo partiu, mas outras por perder a vida. Os seus esposos tinham perdido a sua vida. Perdido nesse mundo, mas ganhado com Cristo, né? Então elas começaram a estar desassistidas. Então entrou em atividade o Departamento de Ação Social da igreja da época. Qual? Ela vem numa preocupação, esse departamento entra numa preocupação em duas vertentes. Número 1, ação social. Como vai ficar? Nós temos que agir para não deixar esse povo passar necessidade. Então vamos cobrir isso aqui. Vamos entrar com força total nessa tarefa. A segunda situação, a segunda vertente, era a força-tarefa da evangelização, o que não poderia jamais parar. E é agora sobre esse assunto que eu quero falar. É sobre essa segunda vertente que eu quero trazer uma palavra muito forte no teu coração. Perceba que os apóstolos eles têm uma preocupação, e a preocupação deles está subdividida em duas partes interessantes. Primeira, as viúvas precisavam ser assistidas. A Secretaria de Ação Social da igreja precisava urgente entrar em ação. Porque os dias não eram fáceis, os dias eram muito difíceis. E esse povo precisavam ser
assistido. Então, essa é a primeira situação. Segunda, a prioridade na pregação do Evangelho. Veja como diz o texto. Olha só. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, crescia o número dos discípulos. A igreja crescia. O povo de Deus se multiplicava. Aí diz a leitura, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Por quê? Suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que dê sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Olha só a preocupação dos apóstolos. A preocupação dos apóstolos não é outra senão nós devemos estar cobrindo essa primeira parte, mas nós temos que priorizar a pregação do Evangelho. Nós devemos priorizar, ter como prioridade. Perceba uma coisa interessante quando ele diz, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Querido, meu irmão, eles estão com uma preocupação muito grande. Eles estão dizendo, não é certo que nós negligenciamos o ministério da palavra para servir às mesas. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Eles estão falando negligenciar a palavra para servir à mesa. Palavra e mesa. Palavra e mesa. Vamos dividir? Palavra e mesas. Palavra aqui, vamos espiritualizar, está falando de alimento, comida, altar, fogo, Espírito Santo, azeite, óleo na botija, lenha no altar, fogo ardendo de contínuo sobre o altar. Graça. Palavra aqui está ligado à unção, a púlpito, a altar, a evangelho, a pregação da palavra de Deus. Eles estão dizendo, não é razoável que nós negligenciamos o fogo, a unção, a graça, o poder, a autoridade, a pregação do evangelho. Ele está falando, não é razoável que nós negligenciamos, que nós deixamos para a segunda opção. Não está certo. Nós deixamos em segundo plano a oração, a leitura da palavra, a pregação do evangelho. Ele está dizendo, não é certo, não é razoável, não está correto
Em outras palavras, os apóstolos estão com uma preocupação. Nós temos que priorizar, dar prioridade à palavra. Por quê, queridos? A pergunta que não quer se calar. Altar sem palavra, altar sem fogo, altar sem pregação do evangelho, altar, púlpito, altar sem pão, ovelha sem comida, sem azeite, pregador sem unção, sem graça, sem autoridade, sem o brilho do Espírito Santo. Então, a primeira preocupação deles aqui, ímpar, indiscutível, é com a pregação do Evangelho. Por quê? Porque Evangelho, você que está me assistindo aí, preste atenção nisso, ainda será prioridade, independente de qualquer situação, independente de qualquer adversidade, dias difíceis, momento desconfortante, desagradável, Evangelho ainda é prioridade, ainda continuará sendo prioridade, ainda continuará sendo prioridade. Então os apóstolos estão preocupados. Eles estão muito preocupados com o ministério da palavra. E percebo que eles estão chamando a atenção para uma coisa muito importante. O altar, o púlpito. Altar é lugar de pão, de pregação da palavra, de evangelho. Altar não é lugar para se jogar charada, para usar microfone como rebolo, para jogar piada, para estar com história desfarrapada, com conversinha para cá, conversinha para ali. Altar é lugar de fogo. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de adoração, de pregação. Então, os apóstolos estão atentos, voltados para essa situação. E eles estão dizendo, não é certo, não é razoável que nós abrimos mão do altar. Porque é no altar que o fogo arderá continuamente. Tudo começa no altar, queridos. O altar é o lugar do sacrifício. O altar é o lugar onde nós usamos para ministrar as maiores e poderosas mensagens que o mundo já ouviu. O altar é o lugar que nós usamos para anunciar que Cristo é o Salvador do mundo, que Ele é o libertador, que Ele é o Deus que restaura, que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que transforma, que ainda tem jeito para o teu problema, que existe uma restauração para o teu casamento, que existe uma transformação para a tua família, que existe uma libertação para esse esposo, para esse filho, que hoje é escravo, refém de Satanás. Então, eles estão preocupados com a pregação da palavra. Palavra aqui é pão, é fogo, é unção, é graça. Para você que está nos assistindo nesse exato momento, que acabou de entrar aí, está nos acompanhando, nós estamos tentando transmitir ao coração dos ouvintes que altar é o lugar que devemos assistir, pelo menos com duas das muitas outras, pelo menos duas eu quero destacar nesta manhã de sábado. Primeiro, a linha
da ação social, ou seja, assistir o amigo necessitado com o pão, com a comida, com o alimento. Essa era a preocupação dos apóstolos e dos discípulos, porque as viúvas estavam sendo desassistidas naquele período, naquela época, que os dias não eram fáceis e que hoje os dias também não são muito fáceis, tem sido muito difícil. Então, era colocar em atividade a Secretaria de Ação Social. A segunda situação é que a pregação do Evangelho é prioridade e que não poderiam, em hipótese alguma, abrir mão da pregação da palavra de Deus. Essa era a preocupação dos apóstolos, foi uma preocupação do Espírito Santo de Deus, foi o despertar do Espírito de Deus ao coração dos apóstolos, no apagar das luzes, que eles precisavam urgentemente estar voltado para essa atenção como prioridade. Por quê? Porque pregação do Evangelho, altar, púlpito, ainda é prioridade na agenda de Deus. O que é indiscutível na agenda de Deus? A minha salvação, a tua salvação. O que é urgência na agenda de Deus? A pregação do Evangelho, a obra missionária. O trabalho de evangelização é mais importante do que cargo político, é mais importante do que dinheiro, é mais importante do que boi, é mais importante do que o carro novo, é mais importante do que a mansão, é mais importante do que a roupa melhor que você tem. Não estou querendo fazer uma apologia contra e desnecessária a tudo isso. Tudo isso Deus deixou para nós, não tenho dúvida nenhuma, mas eu estou querendo te dizer que ainda é urgência, é indiscutível, é prioridade a pregação do Evangelho. Vamos nos prender, nos focar, vamos alinhar nossa visão, vamos nos despertar para a propagação da semente do Evangelho. Perceba uma coisa interessante aqui na leitura do texto, é que os apóstolos estão dizendo: não é razoável que nós negligenciamos a pregação da palavra para servir às mesas. A palavra mesas aqui, na tradução mais correta da interpretação, não é outra senão as coisas materiais, terrena, supérflua, passageira. Então os apóstolos estão dizendo: não está certo que nós nos prendemos às coisas materiais, às coisas supérfluas, que são passageiras, que o próprio Jesus disse que a traça, o ferrugem vai destruir. Ele está dizendo que nós não, em hipóteses algumas, precisamos dar mais atenção a essas coisas. Ele está dizendo que nós devemos tomar como prioridade a pregação do Evangelho. Anunciar o Evangelho. Altar, fogo, púlpito, evangelização, obra missionária, graça, unção, poder de Deus. Por quê, queridos? Porque eles estão dizendo isso. Os apóstolos estão fazendo uma aplicação interessante aqui. Ele está dizendo: não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Por quê? Porque tem muita gente, irmão, que deixa de exercer o ministério, a sua chamada, a chamada de Deus, para dar uma atenção mais voltada para as coisas materiais. Tem gente, irmão, que se sobrecarrega das tarefas diárias, dos serviços, das mesas, que ele deixa de ir no culto, deixa de ir nas reuniões, deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa de comer, ele vai aos poucos abandonando o altar. Ele vai
a passos lentos, deixando o espiritual, o fogo. Aí amanhã está frio, amanhã sai da igreja, amanhã se afasta dos caminhos do Senhor. Então os apóstolos estão dizendo, não está certo, que nós abrimos mão da palavra e temos como prioridade, colocamos em primeiro plano as mesas, as coisas materiais, as coisas supérfluas. Não está certo, não está correto. Aí eles vão atentar agora para uma orientação divina. Qual é a orientação divina da parte de Deus a eles? Não é outra senão. Deus diz assim, vocês vão escolher 7 homens. Mas os 7 homens que vocês vão escolher para essa missão, eles precisam ter pelo menos de 3 a 4 características. Então, os apóstolos agora vão fazer o que? A escolha. E diz-nos o texto, irmãos, escolheram entre vós 7 homens de boa reputação. Escolham os 7 homens. Primeira característica que eles precisavam ter para a missão, para a tarefa, para a responsabilidade. A primeira, boa reputação. Testemunho. Testemunho de vida. A segunda, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. A terceira, e de sabedoria. Ter sabedoria. Deus estava dizendo, eu quero que vocês comecem acertando. E para acertar, vocês precisam começar a fazer a coisa correta. Por quê? Porque o reino das trevas é um reino desorganizado. O reino de Deus é um reino organizadíssimo. Então, na escolha, eu preciso que sejam homens que tenham reputação, testemunho, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser um homem sábio. Deus está dizendo, não adianta ser só cheio de vontade para estar no altar. Não adianta só querer ser um homem poderoso na palavra, um grande orador, precisa ter essas características. Pelo menos, Deus está dizendo, pelo menos 3 delas. Reputação, testemunho, ser cheio do Espírito Santo e muita sabedoria. Perceba que o altar está ligado, a palavra está ligada, o fogo está ligado, a graça, a unção, a fé, o poder, a autoridade espiritual está ligada a esse padrão ministerial. A esse padrão ministerial. Está alinhado a esta situação. Reputação, testemunho, ser cheio do Espírito Santo, ser um homem que tenha o dom da sabedoria. O dom da sabedoria. Aí diz-nos a palavra do Senhor que eles elegeram 7. Dentre eles, eu quero destacar o nome de Estevão. Por quê? Porque o que o narrador, Dr. Lucas aqui, ele dá mais ênfase. Destacou o nome de Estevão. E elegeram a Estevão, homem cheio de fé, é assim? Graça, é assim? Do Espírito Santo, de sabedoria, glória a Deus. E ele fazia o que, queridos? Prodígio, sinais e maravilha. Olha uma coisa espantosa. Olha uma coisa interessante. Esse homem está ligado ao altar, na presença do Senhor. Ele está priorizando a pregação da palavra. Ele é um homem de
testemunho, ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem de sabedoria, ele tinha o dom da ciência, ele era um homem cheio de fé, ele era um homem poderoso. Ele fazia sinais, prodígios e maravilhas entre o povo. E muito dos povos naquela época, dos judeus, aceitavam a fé. Por quê? Porque ele priorizou a palavra. Você já pensou se ele ficasse agarrado no cabo da colher, de segunda a segunda, não ter tempo para um culto no domingo, não ter tempo para uma reunião de ensino na sua igreja, ele ficasse de segunda a segunda? Eu conheço pessoas que era uma bênção na igreja, era uma bênção na obra. Quase todas as reuniões a pessoa estava lá. Deus começou a prosperar, abençoar financeiramente, deu um carro para o irmão. Quem sabe você conhece alguém assim parecido. Abençoou a irmã, abençoou o fulano. E aí começou a desistir. Não tenho mais tempo para cantar no vocal. Não tenho mais tempo para cantar no coral. Não tenho mais tempo para esse culto de sexta-feira. Não tenho mais tempo para esse culto de domingo, porque a empresa, as coisas... Pare com isso, irmão. Os apóstolos aqui estão dizendo, não está certo, que nós deixamos em primeiro plano, abrimos mão, melhor dizendo, da palavra, que é prioridade do fogo, da unção, da fé, da graça, do poder do Espírito, do sobrenatural, para servir a mesa, as mesas. Por quê? É uma realidade. Tem muita gente, mas é muita gente mesmo, abrindo mão. É por enfrentar uma enfermidade, uma luta, uma perseguição, uma retaliação, por passar por um acidente de percurso na sua jornada de vida cristã, de fé, de calvário. Aí já diz logo, eu não vou mais servir a Jesus. Eu vou entregar esse cargo. Eu vou deixar de ir nesse culto. Eu não vou mais naquele culto hora tal, não vou mais naquela reunião dia tal. Eu não... Que é isso, irmão? Onde está a tua fé, querido? Onde está a tua fé, irmão? Onde está a tua estabilidade espiritual, ô servo, profeta, homem de Deus, mulher de Deus? É tudo que o diabo quer. É tudo que Satanás quer, irmão. É que você abre mão do sacrifício, da fé, do altar, do pão, da palavra, da pregação do evangelho. É tudo que o diabo quer. É que você abra mão daquilo que Jesus priorizou, daquilo que Jesus mais priorizou, mais deu prioridade. O quê? Pregação da palavra, irmão. O ministério de Jesus foi pautado em 5 a 6 vertentes. Interessante. Ele, número 1, ele pregava. Número 2, ele ensinava. Número 3, ele curava. Número 4, ele libertava. Número 5, ele servia. Glória a Deus. Amém? Então preste atenção. Tudo que mais Jesus fez, você agora quer abrir mão. Por quê? Para servir as mesas. Você tem mais tempo para a praia, para o carro novo, para o passeio, para o turismo. Você tem mais tempo para a chácara, tem mais tempo para o sono, tem mais tempo fantástico, tem mais tempo para o BBB, sei lá das quantas, tem mais tempo para as coisas tão passageiras, tão sutil. Jesus está dizendo, não te acomoda nessa complacência espiritual. Te desperta, querido. Te desperta, homem de Deus. Levanta-te.
põe-te em pé, regaça a manga da camisa e vamos priorizar a pregação do Evangelho, a palavra, o altar, o fogo, a presença de Deus, a graça de Deus, o Evangelho de Deus ainda é prioridade, ainda continuará sendo prioridade. Independente se as coisas estão ficando de ponta cabeça, cabeça para baixo. Não abra mão, não negocia por nada a tua salvação. Não abra mão disso aqui, da palavra, do altar. Os apóstolos começaram bem. Eles disseram, nós vamos enfrentar dias difíceis. Nós vamos enfrentar peste, nós vamos enfrentar leões, nós vamos enfrentar perseguições, nós vamos ser caluniados, difamados, perseguidos, mas nós não devemos abrir mão, em hipótese alguma, da palavra. Da palavra. Em hipótese alguma, nós iremos abrir mão da pregação da palavra. Custe o que custar, nós vamos até o fim. Nós vamos priorizar o altar, o pão, a palavra, o Evangelho, a presença de Cristo, a luz incandescente, a estrela da manhã, o sol da justiça, a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos priorizar isso em nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe com esta palavra poderosa, que a graça de nosso Deus Todo-Poderoso, Ele venha nesta manhã tão radiante, invadir o teu coração, a tua família, que a graça, a presença do Espírito de Deus, esse final de semana, venha ser prioridade, esse mês, na sua vida, no teu ministério, na tua família, que as bênçãos do Senhor continuem sobre a tua casa, não só agora, mas como para toda a vida. Amém? Eu quero aqui desejar agradecer a Deus por esse momento tão ímpar, tão especial, por essa oportunidade que Deus me deu de estar dando uma parcela de contribuição a este programa tão abençoado que está abrilhantando, né, através da graça do Espírito Santo de Deus, né, programa Celebrando em Fé, aí que está sobre coordenação e o auxílio do pastor Daniel, pastor Orlando e tantos outros homens de Deus, essa equipe que Deus tem levantado para fazer a diferença na terra, né, os pastores dos Estados Unidos, do Canadá, da Bélgica, da África, e de tantos outros lugares aí, nesses recantos do nosso país e do mundo, que estão envolvidos nessa obra de evangelização. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, tão especial a todos, e conte conosco todas as vezes que precisar. Um abraço, Deus abençoe a todos. Fica aqui a minha palavra de gratidão a Deus e a palavra de Cristo de reflexão para os nossos corações. Deus abençoe a todos. Amém.